Bom dia, amigo do canal Curiosidades Pernambucanas. Estamos aqui no Espaço Ciência, Olinda, Recife, Pernambuco. E vamos fazer uma caminhada ecológica aqui pelo Espaço Ciência. Foi uma planta muito importante, principalmente no início, logo na chegada dos portugueses aqui no Brasil, né? Porque foi uma planta a qual eles souberam que na extração do caule a gente conseguia o pigmento vermelho. A tinta, né? A tinta para Isso. tecidos, né? Isso, e o vermelho na época era uma tinta muito cara. Certo. Então foi um meio que eles acharam para tirar vantagem de uma planta nativa, né? E daí foi plantado mais para o Brasil, mas levados para a Europa por esse benefício, né, que ele tem na sua extração. Aqui a gente tem a casa de vegetação. E na casa de vegetação ela se assemelha muito com a estufa, mas a diferença é que a estufa ela tem a necessidade de ser necessariamente fechada para o cultivo das plantas específicas daquele local. Já a casa de vegetação, nesse caso, ela é muito menor, mas ela pode ter um tamanho mais abrangente e ela pode abrigar mais diversidades de plantas. É muito importante também para o cultivo de alimentos perecíveis, como morango, como floricultura, porque essa tela aqui, ela auxilia para a conservação das plantas de maneira saudável. Porque, por exemplo, esse sol, ele pode de alguma forma acabar danificando as plantas, acabar queimando. Então a gente nota até a diferença do ambiente, assim, do ar, quando a gente entra dentro da casa de vegetação e quando a gente sai. O ar aqui é muito mais fresco, mesmo o sol batendo na gente, não é um sol que incomoda. Esse material filtra, né, o sol, né? Isso, A luz, né? e o fato de ser preto também ajuda, porque preto é uma cor que absorve o sol, né? A luz. A luz, né? E daí nessa casa de vegetação, ela tem o intuito de mostrar a evolução das plantas, né? Quando elas deixam de habitar os mares e passam a habitar também as áreas terrestres. Aí ali a gente tem exemplos de briófitas, de samambaias, angiospermas e geminaspermas. Nessa parte aqui da horta, a gente tem aqui uma horta sensorial que tem o intuito da gente de explorar, né, os sentidos dos visitantes, né, que seria no tato, né, a gente vê que cada uma delas possui texturas diferentes, na visualização, cada uma delas também tem uma estrutura diferente, no cheiro, né, cada uma delas também emitem um cheiro diferente. Você sabe que espécie é essa aqui? Essa daqui é do fruto noni. É noni? É. Certo. E daí a gente também tem ali atrás a gente tem a compostagem, que diz respeito a um cultivo que pode ser feito por todos nós de Produção do adubo, né? isso, na produção do adubo. É feito aqui mesmo, né? Isso. Aí a gente, porque esse processo é um processo que ele é feito naturalmente, na verdade. É bom, né? Sendo que aí a gente acaba ocupando um espaço só para isso. Porque a terra ela já faz esse processo de adubagem. Natural, né? É um processo natural. Natural. Sendo que aqui, como é um museu e essa trilha aqui tem o intuito de retratar esses fatores, então a gente separou um local só para isso. E a gente vê mesmo que já tem matéria orgânica. Isso. Produção de humus, né? Isso. Daí isso se dá tem animais que ajudam, que são as minhocas, ajudam para que esse processo ele ocorra mais rápido, né? Isso aqui é aquela fruta, qual é o nome? Amora, né? Essa aqui? É amora. Sim. É porque tá sem Tô sem fruto. frutos. Eu tenho em casa.
quente. Mas aí a gente... Esse aqui é o formigueiro. E daí ele tem o intuito de retratar de como seria um formigueiro por dentro, Por dentro. né? Agora Isso. sim, claro que é de uma forma assim muito mais visual e mais interativa do que um verdadeiro formigueiro, né? Ele, aqui se trata de um local mais espaçoso e os formigueiros, ele não é tão espaçoso assim, é como se fossem de fato caminhos que as formigas fazem. E daí a gente aqui fala um pouco sobre as formigas, né? E o modo de vida delas. Elas naturalmente vivem em colônias, então ela é um grupo, uma sociedade, né, que vive juntas e cada uma ali tem uma função, né? É determinado 3 funções para as formigas, uma delas é a rainha, o soldado e o macho. A rainha ela é responsável pela reprodução das formigas, o macho ele é responsável por auxiliar nessa reprodução, porque as formigas realizam um tipo de reprodução direta, então é preciso outro animal para auxiliar na sua reprodução, e as formigas soldados, né, que são as responsáveis praticamente por tudo, né, por levar a comida, por fazer... Mas de verdade essas que estão aqui dentro, não, né? Não, nenhuma delas são de... Tá bom. Daí elas são responsáveis por cuidar também das formigas bebês, por fazer o formigueiro, por trazer as comidas. Agora a temperatura é bem quente aqui, né? E é bem quente, mas a gente pode ir lá pra fora. Poxa, que diferença. Aí é muito quente. Refere-se, né, e é derivado do nome entomologia, que diz respeito ao estudo dos insetos. E daí é feita a caixa entomológica de fato para fazer a reserva desses insetos, porque são tipos de animais. São daqui da área ou esses daí? Esses daqui são daqui da área, eles foram coletados e foram feitos aqui nos Aqui mesmo, né? Não, eu não posso dar certeza se foi aqui dessa região do Manguezal. Ah, certo. Mas é daqui Daí, como são animais muito sensíveis, né, eles possuem um exoesqueleto muito pequeno e muito sensível, então para fazer o estudo e visualização deles, é muito mais viável que eles estejam em um lugar mais reservado, né? Em que o manuseio dele não precisa ser direto. A gente consegue fazer essas visualizações através do vídeo. A gente consegue visualizar os habitantes aqui do mangue, não, né? Consegue. Agora tem que ir bem devagarzinho, porque eles se escondem, né? Eles se escondem. E aqui nesse manguezal a gente gosta de fazer uma diferenciação entre mangue e manguezal. Manguezal diz respeito ao ecossistema e esse conjunto é o manguezal. Certo. Mangue diz respeito à espécie de plantas que são cultivadas aqui no local, que tem essa estruturação. Nesse caso aqui a gente tem 3 tipos de mangue: o mangue preto, o mangue vermelho e o mangue branco. Qual a diferença? Você poderia? Pronto, claro. Aí o manguezal, a caixa chama manguezal, ele diz respeito ao encontro do mar com a terra, ou do mar com o rio, né? São sinônimos, entre aspas. E daí o tipo de água que tem nos manguezais é o tipo de água salobra, porque é a água que ela não, porque por exemplo, a água salina, né, salgada, que é a água dos mares, ela tem um grande potencial de sal. A água doce, ela tem um potencial diminuído
fluido, bem menor, e a água salobra, ela é a junção desses dois, né? Então ela também é um pouco, tem sal em sua composição. Eita. E daí qual é a diferença desses mangos? Por exemplo, Eu vi um peixe passando aí. aqui tem várias espécies, inclusive é considerado o berçário de alguns animais, porque como todo mangue, ele sempre vai ser próximo do mar. Porque é de fato o encontro do mar com a terra. É renovado, né, aqui essas águas, né? É renovado com o mar. Com o mar, o mar é... Porque o mar é bem próximo. E é aberto, né? Tem ligação com o mar, né? Isso. Todo mangue ele tem ligação com o mar. A diferença é que aqui foi construída uma estrutura, né? Mas todo mangue ele vai ter ligação com o mar. Inclusive, o mar tem total interferência com o mangue. Quando a maré está alta, a água ela chega a bater lá na frente ali. A gente nem consegue ver esse solo. Mas ainda ele continua, ele não está cheio, mas também não está vazio. Em vez de água ela bate aqui, ó. Esse caso aqui. Aí sim, sobre as diferenças do mangue. O mangue vermelho é aquele mangue que ele está mais próximo do mar, né? Então ele é mais afastado da área costeira. Mangue vermelho é mais próximo do mar. Isso, o mangue vermelho é mais próximo do mar. Então ele vai possuir essas raízes mais longas. No caso aqui, esse aqui é vermelho, essa espécie aqui? Isso, por exemplo, a gente nota que mais pra lá tem água. Então esses mangues que possuem, a gente consegue ver até alguns caranguejos por aqui, pequenos. Essa espécie especificamente é de chié. Chié. Tem uma grande predominância de chié aqui no mangue. Esses que têm as raízes mais que parecem pernas, né, saindo do tronco, é o mangue vermelho. O mangue preto é o intermédio, tá no intermeio, né, do mangue vermelho para o mangue branco, e o mangue branco é aquele que está mais próximo mais afastado desse... Isso, mais afastado do mar, do mar. Mais próximo da área costeira, né, da terra. Realmente essas árvores, ela serve como filtro mesmo, né, da matéria orgânica, né? Exatamente. Tem gente que não dá nada, né, pela vegetação dos mangues, né? Pensa que é a vegetação do mangue, ela é extremamente importante, né? Para o equilíbrio ambiental, porque ela é um ecossistema criado naturalmente e que é de fato essa transição do mar, da área marinha para a área terrestre. E é também um berçário de peixe que eu vi ali. Exatamente. Eu cheguei a ver. Ele é um berçário de peixes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Né? Tem um mangue ali na região de Suape. E daí, quando foi construído o porto, né? O porto de Suape, houve um desequilíbrio, não veio? Houve um grande desequilíbrio. Inclusive, na época da sua construção, houve mortes das pessoas que trabalhavam nessa obra, porque como o mangue é considerado um berçário de várias espécies, tubarão é uma delas. Então os tubarões eles deixam, né, os seus filhos, né, aqui no mangue. Quando eles chegam na sua fase juvenil, eles voltam para buscar seus filhos e levar de volta para o mar, né? Que é o local onde eles passam grande parte da sua vida. E daí eles voltavam e não encontravam, né? E aí eles ficavam naquela região até na tentativa de encontrá-los e acabava, né? É bom lembrar que tubarão ele não gosta de carne humana. É tanto que quando ele nunca come aquela peça, ele só morde. Quando ele morde, ele cospe. Exatamente, ele morde e cospe. Ele morde por curiosidade. Geralmente a morte, né,
perda assim, Tu de alguns membros. Tu és estudante de quê? De Ciências biológicas. ciência biológica, né? É porque geralmente são tubarões juvenis, porque são tubarões mais curiosos, né? Então eles realmente mordem por curiosidade. Dizem que ele vai ver que é uma tartaruga ou um peixe, né? Oi? Ele pensa que é uma tartaruga ou um peixe, aí morde, aí quando... Ele é bem, são animais bem curiosos. É. Realmente aqui está bem preservado aqui nesses manguezais aqui, né? Isso. Inclusive, Hum. estudo aqui no manguezal e o pH do mangue está ideal, assim, para o mangue. A gente às vezes acha que tá sujo, né? E porque ele tem um cheiro bem característico. É, né? Esse cheiro diz respeito à matéria orgânica do mangue mesmo. Dizem que o mangue ele absorve muito carbono, né? Não é isso? Você como bióloga deve saber muito bem disso, né? Isso. Ali, os peixes tudo passeando ali, Qual é o seu nome? Xanda. Xanda. E aqui, assim, tem várias espécies de animais, das mais diversas. Não só aquáticos, mas como animais terrestres também. É isso aí, pessoal. Uma aula de ciências biológicas aqui da nossa colega Xanda. Explicou muito bem o mangue. É um ecossistema bastante interessante aqui para o nosso clima aqui tropical, né? E nesse local estamos encerrando mais um vídeo. Quem gostou, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal Curiosidade Pernambucana. Obrigado a todos.